Olá pessoal, a dica de hoje diz respeito à Lei 11.343 de 2006, notadamente a Lei de Drogas e especialmente trazemos a vocês aqui a natureza jurídica do artigo 28 que diz respeito à criminalização da conduta do usuário de drogas. Vale lembrá-los, aquele que adquire, guarda, tiver em depósito, transportar, trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Importante lembrá-los que entre as sanções penais estabelecidas no artigo 28, desde 2006, estão aquelas de advertências sobre os efeitos da droga, prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou a curso educativo. Vejam, primeiro adendo, não há previsão de prestação pecuniária como sanção alternativa à prisão para o usuário de drogas. Muito bem? Então, as hipóteses são as taxativas aqui presentes no artigo 28. E o mais importante para a aula de hoje, o embate doutrinário acerca da natureza jurídica do artigo 28 da Lei de Drogas. Vale lembrá-los, há três correntes sobre a natureza jurídica desse artigo. A primeira delas é capitaneada pelo professor Luiz Flávio Gomes, que entende que teria havido a descriminalização formal da conduta de uso para consumo pessoal de drogas. Isto porque, na perspectiva do professor, o crime é infração penal combinada a pena privativa de liberdade, de reclusão ou detenção, isoladamente, alternativamente ou cumulativamente com pena de multa. É pautada na exposição de motivos essa interpretação do professor do Código Penal, em razão de que, no Código Penal, crime haveria de ser aqueles cuja sanção seja de reclusão ou detenção ou as contravenções penais. Muito bem, importante também entender que na perspectiva do professor, a lei anterior, a lei 6.368/76, combinava pena privativa de liberdade. Ocorre que com o advento da lei 11.343 de 2006, o legislador não adotou pena de detenção, reclusão, nem mesmo prisão simples. Entende-se, portanto, que nessa perspectiva haveria a descriminalização formal e ao mesmo tempo uma despenalização moderada, porque evitou-se a pena de prisão para o usuário de drogas. Então, na perspectiva do professor Luiz Flávio, haveria de incidir a descriminalização, mas não a despenalização da conduta prevista no artigo 28. A segunda corrente identifica-se através do que se estabeleceu como entendimento majoritário nos tribunais superiores, notadamente no STF e no STJ, e que indica que não houve a descriminalização, logo continua sendo crime. Entretanto, houve uma despenalização moderada das sanções penais. Vale lembrá-los, a partir do RE 430105, na questão de ordem do Rio de Janeiro, o plenário do STF assim entendeu na lavra do ministro relator Sepúlveda Pertence, isto no ano de 2007, que a posse de droga para consumo pessoal, prevista no artigo 2008, tem natureza jurídica de crime. O ministro já começa apontando que se trata de crime, logo não houve a descriminalização. Mais ainda, o artigo 1º da lei do Código Penal, que se limita a estabelecer um critério que permite distinguir quando se está diante de um crime ou de uma contravenção, não obsta que a lei ordinária superveniente adote outros critérios gerais de distinção. Vejam, embora a lei de introdução ao Código Penal identifique que os processos de criminalização no Brasil sancionatórios se dão através do nosso sistema de identificação de crimes ou contravenções penais, outros critérios supervenientes de lei ordinária posterior seriam compatíveis com a própria natureza da individualização da pena prevista no artigo 5º, inciso
46 da Constituição Federal Brasileira, que aponta outras alternativas penais a critério do legislador ordinário. Muito bem, esse entendimento da lavra do Ministério Público da Pertence é a posição majoritária que identifica-se na segunda corrente, a corrente em que diz que o artigo 28 não foi descriminalizado, apenas houve uma despenalização moderada. Por fim, uma terceira corrente que entende que em verdade não ocorreu tampouco a descriminalização e nem sequer a despenalização. O que ocorreu foi, acerca do artigo 28, um processo de descarcerização ou desprisionalização. Vale lembrar, essa terceira corrente concorda com o STF no sentido de que não houve uma descriminalização formal, ou seja, continua sendo crime, mas, por outro lado, entende que não foi o caso de despenalização, e sim um processo de descarcerização ou desprisionalização, justo porque o artigo 28, em verdade, traz sanções que têm cunho penal, são penalizadoras, interferem na esfera de liberdade do indivíduo, entretanto, elas não impõem nenhum sistema de prisionalização ao indivíduo, ok? Então, a terceira corrente identifica-se pela característica de entender que há crime, há penalização, mas há um processo de desprisionalização, ok? Desse modo, o legislador optou por evitar o encarceramento do usuário. Esta é uma corrente capitaneada especialmente pelo professor Guilherme de Souza Nutti, também defendida pelo professor Rogério Greco e pelo professor Denis Sampaio. Esta é a dica de hoje.